Boa noite. Deixa eu chamar aqui, pessoal. Olá, Oi, boa noite. boa noite. Como você tá? Tô bem, obrigada. E Tá você? friozinho? Tá friozinho? Tá friozinho. Tá friozinho, mas tudo bem, tá bom, tá gostoso. Tá chovendo também. Acabou de começar a chover aqui também. Então, Aqui choveu espero muito. que não atrapalhe a nossa conversa, né? Mas eu tava precisando também, né, de uma chuva, graças a Deus. É, tá Bom, bom. já queria agradecer, né, você por estar participando aqui comigo desse bate-papo. E aí, quem já está entrando aí, chama o pessoal, né, pra gente conversar junto, né? Para quem não me conhece, eu sou a Aline, eu sou psicóloga. Eu já tenho um trabalho aí de 10 anos, né, como psicóloga clínica, psicóloga da saúde e também da saúde mental infanto-juvenil, né? Então, trabalhei bastante na implantação de políticas públicas, né, de saúde mental infanto-juvenil. E eu tenho, assim, um amor muito especial por esse tema da, da saúde mental infanto-juvenil, do cuidado, da proteção. Eu acho que é um assunto muito importante que não podia passar em branco aqui, né? Por isso eu convidei a minha querida Andréia aqui, que eu já conheço há muitos anos, eu nem sei quando foi a primeira vez que a gente se conheceu, Andréia. É mesmo. Sinceramente, não me Tem. Bom, acho que junto com a tua jornada aí da psicologia, a gente se conhece esse Sim, tempo também, eu acho, né? verdade. Eu acho que foi 2009, pelas minhas contas, mas não tenho certeza, É, porque já essa caminhada já resistiu o tempo e a distância, né? mesmo, é mesmo. Muito, Então, muito obrigada, e, a- Aline. Feliz de estar aqui e com você. além E além de tudo, hoje reforça ainda a nossa amizade, esse elo pela paixão aí pelas crianças e adolescentes, É isso né? mesmo. Queria que você se apresentasse, então, primeiro, para a gente Tá. começar. Então, eu sou a Andrea, eu estou aqui nesse Instagram do Espaço de Proteção, porque eu fundei essa iniciativa para compartilhar conteúdo em proteção à criança. Eu estou estudando e atuando na proteção à criança há 11 anos agora, bem especificamente na capacitação, na prevenção do abuso sexual infantil. Isso é o que eu mais faço, mais estou focada, é o que eu estudo e o que eu ministro também, essas capacitações. Aham. Mas aí a gente conhece e enfrenta também, né, todos os tipos de violência contra crianças e adolescentes, que a gente sabe que uma coisa não está separada da outra, né? A minha Sim, formação, eu estudei primeiro fisioterapia, depois eu estudei outros temas e fui para a educação social. Na educação social, no PEP, eu conheci a área da proteção à criança. Aí eu fui estudar enfrentamento, metodologias de enfrentamento ao abuso. Vi que ainda não era isso, não queria aprender a enfrentar. Eu queria aprender a prevenir, né? E aí eu fui estudar outros cursos para chegar nesses estudos de prevenção.
E eu encontrei em 2009 um curso que mudou minha vida, porque eu continuei na educação social, no PEP, nessa área da proteção, mas eu aprendi as ferramentas de falar com a criança de maneira lúdica sobre a prevenção de abuso. Aí Ops. foi um aviso aqui do meu Instagram, do meu celular, do meu Ah, tempo aqui na então. internet. Hoje, que eu já ocupei todo o meu tempo na internet, hoje que eu tenho um controle aí do tempo, mas eu vou ocupar mais, eu vou continuar aqui na Ah, internet. Desculpa. Então, a imagina. partir desse curso, como falar com a criança de maneira lúdica sobre prevenção, sobre autoproteção, sobre o corpo dela, as partes íntimas privadas, isso daí mudou a minha vida, porque eu entendi que era esse caminho que eu devia seguir. Então, estou nessa Uhum. jornada há alguns anos, né? Acho que Ah, é isso. eu acho que você falou a palavra-chave, que é prevenção, né? Eu acabo já tenho uma experiência na questão da pós-venção. É, E a gente não quer que chegue nessa situação, né? Então, por isso que o Maio Laranja é muito importante, né? Para que não exista esse trabalho, né? Depois, não existam esses casos, né? é. Mas a gente é muito grata, eu agradeço muito que vocês estão na pós-venção e estão aí é, acolhendo, né, e capacitando também as crianças e as famílias para continuarem as suas histórias, apesar das violências vividas. Muito importante teu trabalho, e eu Sim, acompanho também, além de sermos amigas, e é muito bom estarmos juntas, assim, em dois lados, né? Mas estarmos nesse enfrentamento, nessa luta. sim. Só para quem não conhece, não é todo mundo que sabe, mas o Maio Laranja tem a ver com o dia 18 de maio, que é semana que vem, né? É uma data muito importante para mim, porque são duas coisas muito importantes, que é a questão do enfrentamento, né, ao abuso sexual da criança e do adolescente, e a luta antimanicomial, que também é uma forma de abuso, mas para quem tem algum tipo de transtorno mental, né? Então, é um dia muito importante para mim, no dia 18 de maio, não podia passar em branco, né? E não sei se vocês já ouviram a história, mas é a história de uma menina que foi sequestrada, violentada, né? No Espírito Santo, o corpo dela desapareceu, né? E me parece que as pessoas nunca foram punidas, né? Isso. Por esse crime, né? Isso aconteceu há 40 anos atrás. Então fizeram uma lei, a Lei 9.970 de 2000, é uma lei super nova, né? 20 anos É. para que se lembrasse do combate, né, ao abuso e à exploração sexual, porque infelizmente ainda é um assunto muito, muito, muito presente no nosso país, né? E só lembrando, né, o que é o abuso, né? É quando envolve um contato sexual entre uma criança ou adolescente, né, uma pessoa adulta ou mais velha ou que tenha um poder sobre essa criança, esse adolescente. E a gente sabe, né, que a criança, pelo seu estágio de desenvolvimento, ela não é capaz de entender, né, certos contatos, né, ou resistir a esse contato, né, porque principalmente envolve ali psicologicamente, socialmente, uma dependência, né, desse ofensor. Então é isso que caracteriza o abuso, né? É. E também é quando o adulto ele utiliza o corpo de uma criança ou adolescente para sua satisfação, né? Então isso também a gente tem que lembrar, né? E a exploração sexual é quando a pessoa acaba tendo aí um retorno financeiro, né? Ou paga por esse abuso, né? Uma Então comercialização. tudo isso faz parte da violência sexual, né?
A gente tem visto não só a violência sexual, mas um monte de outras violências sexuais, né, Andréia? E que muitas crianças vão seguindo esse padrão, na verdade, né? São crianças dependentes das pessoas que Sim. psicologicamente, socialmente acabam sendo vítimas dessas violações, né? É. E aí eu queria, André, que você falasse um pouquinho da sua experiência, no seu estudo, né? Quais são as principais violências que você tem observado, né? E quais que são as diferenças? Uhum. Muitas crianças estão passando por violência física, então é qualquer injúria, machucado, ferimento no próprio corpo da criança, as agressões, quase enforcamento, as queimaduras, chacoalhões, qualquer então injúria no corpo dessa criança, em qualquer parte do corpo dela, no físico, violência física. As crianças têm vivenciado cada vez mais a violência física, inclusive dentro de casa, principalmente dentro de casa. E uma parte da violência física ela é cometida mesmo pela mãe, pela mulher, né? As crianças também vivem a violência emocional, ou a gente fala também a violência psicológica, né? O abuso emocional ou a violência psicológica é a mesma coisa, quer dizer que vai ofender, humilhar, ameaçar, ter uma atitude degradante em relação à criança, vai menosprezar. Muitas crianças são menosprezadas, ignoradas, as pessoas não dão nenhum tipo de atenção, de voz, xingam, são os xingamentos. Então, tudo que fere as emoções da criança, violência emocional. E ela é muito silenciosa no sentido assim, ela é muito cotidiana e vai acontecendo e a gente vai achando que está normal, que é tudo normal, que tudo bem, que as crianças podem ouvir tudo que esses adultos despejam nelas, né? Acaba ficando aceita pela sociedade de alguma maneira. Nós temos também a negligência. Então, é quando o responsável, quem deveria prover, cuidar, proteger, não faz. Negligencia os Uhum. cuidados de atenção, de saúde, educação, alimentação, nutrição para essa criança, negligência. E aí, como você já colocou, a violência sexual, que ela vai ser tanto abuso como a exploração sexual, né? E o Maio Laranja Sim, vai estar dando essa ênfase, mas também, como eu já disse, não dá para desassociar as violências. A criança está passando por uma violência, provavelmente está passando por várias. com certeza. Eu não gosto assim de dar ibope, né, para situações que a gente tem visto, né? Não gosto de dar ibope aí para agressores, né, para as violências, mas ficou muito marcado, né, nos últimos meses, né, que as crianças, né, ou adolescentes, eles passam anos, né, por essa violência, né? E como que para nós, né, profissionais, familiares, pessoas que estão ali na rede da criança, como que a gente pode ajudar a identificar, né, esses sinais de violência que a criança pode estar vivendo? Uhum. É muito importante a gente ter a atenção com a criança. A criança, provavelmente, ela não vai te falar, olha, eu tô passando isso, isso e isso. Mas se você presta atenção nessa criança, já é um bom começo, porque existem mudanças no comportamento. Então, não quer dizer que toda mudança de comportamento é porque ela está vivendo abuso. Mas mudou de comportamento, a gente tem que ficar com a orelha em pé. Mudou de comportamento, a gente mesmo tem uma fala, os adultos, a gente fala assim, ai, ele tá tão diferente. Ai, ela não era assim. Ou seja, quando falou isso, pronto, tem que pensar o que está acontecendo. Isso é uma Uhum. das primeiríssimas dicas, assim, mais geral. Não dá para falar de nenhum tipo de violência, mas toda violência vai ter uma mudança de comportamento e outras questões também trazem mudança de comportamento, por isso que tem que observar bem. Mas a gente, com atenção com a criança, brincando no chão ou na mesa, na altura da criança, 10 minutos, tem estudos sobre isso, 10 minutos de brincadeira por dia
É um ambiente que essa criança ela vai trazer o robô, o carrinho, o boneco, a boneca. Ela vai trazer as histórias. Ela vai trazer o que está acontecendo ali no mundo dela. E quando a gente também propõe os bonecos projetivos, os brinquedos projetivos, que a gente mesmo já apresenta para a criança para fazer uma conexão com ela vai se abrindo, mostrando quem ela é a partir daquela interação. Então isso é totalmente lúdico, é na brincadeira. Aí pode ser Uhum. que ela traga os elementos assim, então, na brincadeira. Aí tem outras questões, outros sinais de identificação de violência. Tem sinais físicos no corpo, um pouco mais fáceis de detectar quando a gente está prestando atenção na criança. Se a gente não estiver prestando atenção, a gente não vai ver nem os sinais no corpo, nem os sinais físicos. E os sinais de comportamento. Cada uma daqueles tipos de violência que a gente falou, cada um deles vai apresentar alguns sinais diferentes. Os ferimentos no corpo, sem explicação. Agora, a criança, vamos falar do abuso sexual infantil. É uma criança que ela vai ter dificuldade para controlar os esfíncteres. Ou seja, ela já ia ao banheiro sozinha, já fazia sua higiene, já conseguia ter a sua fisiologia, saber o momento de ir ao banheiro, de usar o vaso sanitário, e agora ela volta a precisar de até mesmo usar fralda. Gente, cada um desses sinais que eu tô falando aqui, eles não são isolados. Então não dá pra gente ter um Uhum. sinal, né? E a Aline sabe bem isso aqui. Eu fico preocupada com o pessoal que tá assistindo. Quem vai estar assistindo agora comenta, mas quem vai assistir depois tá vendo esse vídeo aqui sozinho, então a gente precisa se explicar bem. Um sinal isolado não quer dizer abuso, mas são um conjunto de sinais, vão aparecendo os sinais, né? Então, quando no físico, essa criança está com dor na genitália, está com ferimento na genitália, precisa levantar uma suspeita, precisa ver o que está acontecendo. E no comportamento, geralmente, ela vai ficar mais recuada, mais desconcentrada, mais reservada, mais isolada, mais quieta. Só que não dá para garantir que isso vai acontecer. E não dá para garantir que vai aparecer exatamente quando está acontecendo o abuso. Aí é que por isso que eu vou aproveitar e falar só rapidinho, mas eu vou dizer assim a importância da prevenção. Muita gente, é a pergunta que Uhum. mais fazem, Aline, como identificar. E eu quero mesmo que as pessoas aprendam e façam essa identificação, principalmente prestar atenção na criança. Eu chamo a atenção da criança hoje para a gente ouvir e ver as crianças, brincar com elas, deixá-las falar, contar, fazer perguntas. Isso é muito importante para que ela possa se expressar e dizer, quem sabe, o que ela está vivendo. Mas antes disso, a prevenção, para que a gente não tenha que chegar nesse ponto de intervir, né? E pior ainda, quando a gente não consegue ver rapidamente, e acontece, viu? Mães, pais, acontece de você não conseguir ver quando estava acontecendo, e aí isso traz consequências, né? Aham. Eu acho que é até meu objetivo mesmo, né? Que as pessoas possam prevenir mesmo, ensinar a criança, ajudar as crianças a se defenderem de alguma forma, né? Eu acho que também já vi em vários estudos, a gente vai colocando barreiras, né? Até chegar, para chegar numa situação de abuso mesmo, né? Então, uma delas é a criança saber, é, né, sobre os toques, aquele toque que não é carinhoso, não é um toque diferente, né? Até não sei como que você trabalha esses aspectos, mas como a criança pode, né, de alguma forma, colocar uma barreira ali, né, Isso. para aquele abusador, né? Uhum. É a barreira da resistência da criança, é a última barreira no sentido, depois dela, se não tiver resistência da criança, ele conseguiu. A pessoa consegue passar pela barreira própria, o abusador, o autor da violência, essa barreira que ele precisa vencer nele.
Eu quero fazer isso. Eu Uhum. vou conseguir fazer? Eu vou fazer? Então ele ultrapassa essa barreira. Ah, eu vou sim. Ah, eu quero sim. Aí ele já venceu essa barreira interna, essa motivação interna, ele já venceu, ele quer fazer. Aí agora a barreira é externa. Tem oportunidade? Ele fica sozinho com a criança, as pessoas confiam. Então a criança não sabe, ninguém fala do assunto, ninguém sabe do assunto. Então já venceu essa barreira externa. Aí chega na criança, então ele tá sozinho, então ele quis fazer, decidiu que vai fazer, ele tá sozinho com a criança, ou numa oportunidade, sei lá, nem precisamos dar exemplos, mas sentado no sofá e ele vai colocar um cobertor para ele tocar nessa criança por baixo desse cobertor. Então não tem nenhuma barreira. A última barreira é uma teoria chamada teoria de Finkelhor. A última barreira é essa criança dizer não. Você não pode me tocar, você não vai me tocar, eu não quero. O que que é isso? Ai, eu tô com medo, eu não gosto disso. Eu vou contar para minha mãe, eu vou contar para alguém. Isso é uma barreira também comprovada. É difícil as crianças fazerem de iniciativa própria, mas elas podem fazer porque elas são capazes de fazer. Eu já vi, eu conheço crianças de 3 e 4 anos que foram capazes de falar. Eu ouvi da mãe e da avó a história, e tem muitas histórias de crianças que conseguem falar não. E aí, essa pessoa se assusta. Tem uma entrevista da Oprah com 4 autores de violência que estavam presos nos Estados Unidos e ela levou para o programa. Eles concordaram de falar, né? E ela perguntou se a criança dissesse não. E eles responderam. Eles falaram, se ela. Isso aconteceu, eles falaram, porque eles tinham abusado de muitas crianças. Então eles contaram e eles falaram, as crianças, quando elas dizem não, a gente se assusta, a gente se retrai, a gente não continua. E um deles era o pai, e ele falou assim: isso aconteceu, a minha filha contou para a mãe dela, para minha ex-esposa, e é por isso que eu tô preso. E ele disse: e eu tenho orgulho da minha filha, porque ela disse não. Se ela não dissesse não, eu teria continuado. E eu não estaria aqui preso agora, porque ela contou para a mãe e a mãe me denunciou. Então, assim, é incrível. É, Tem o livrinho, né? O Não Me Toca Seu Boboca. É um livro infantil, né? Eu falei livrinho no sentido que ele é um livro infantil, de Uhum. literatura infantil, mas ele é um livro premiado no nosso país, da editora Sim, Alegria, Não Me Toca Seu Boboca, que conta a história, né, da Ritoca, da coelhinha, que tinha um tio vizinho, o tio Pipoca, e ele tentou justamente tocar. Primeiro ele viu a correntinha dela, ele viu o pescocinho, ele queria tocar, e ela percebeu quando dá algum momento ali que ela não estava com nenhum amigo. Os amigos saíram de perto, eles estavam isolados, sozinhos, e esse tio tocando no corpo dela, e ela grita: "Não me toca, seu boboca!" E corre e conta para todo mundo. E nessa narrativa, a coelhinha diz assim: não é uma história fácil de contar e nem de viver, mas eu vim contar para sim, vocês. Então, assim, e a gente brinca quando a gente conta para as crianças, a gente fala: ai, Ritoca, obrigada, porque você fez isso de vir contar para nós, isso nos ajudou. Agora muitas crianças sabem que elas podem também dizer, não me toca, seu boboca. Então, é uma ferramenta lúdica importante, né? Eu conheço uma criança numa igreja que ela estava no Ministério Infantil, 4 anos de idade. Ela pediu para ir ao banheiro, foi ao banheiro com a voluntária, só que chegando no banheiro, a avó me contou essa história. Chegando ao banheiro, a menininha falou: agora você não entra, você não me toca, eu vou sozinha no banheiro. E a uhum, voluntária ficou assustada. Falou, gente, mas o que que é isso? E tentou, insistiu para entrar com a menina, porque nunca tinha visto uma criança de 4 anos não precisar de ajuda. E a menininha foi resistente e ela disse: chama a minha avó, você não vai me tocar. E realmente uhum. precisaram chamar essa avó e a avó explicou, falou: ah, é porque eu contei uma história para ela e eu expliquei isso para ela e eu falei para ela que agora que ela já sabe fazer a higiene sozinha, ela vai sozinha ao banheiro. Então as crianças são muito capazes. Eu tenho várias histórias. Sim.
Nossa, eu fico arrepiada, assim, de ouvir essa história, porque às vezes a gente subestima as crianças, como se elas não fossem capazes de entender. Claro que a gente não precisa contar, expor, né, as coisas para as crianças, né, de uma maneira violenta, Uhum. né? Mas elas são capazes de entender. Só ver agora na pandemia, né? Elas entendem melhor que os adultos a É, questão de usar máscara, de né, de isso não sair. Então, mesmo. assim, elas são capazes sim de entender aquilo que a gente quer ensinar, né? E por isso que a gente tem que ensinar coisas boas, coisas que são para o desenvolvimento dela, porque elas também vão ser capazes de aprender aquilo que é ruim, É, né? é. E aí Uma é complicado, esponja. né? Elas são uma esponja, né? E quem chegar primeiro ganha. E é isso. Então a gente tem que Infelizmente. chegar primeiro e ensinar o que é bom. E esse ensino é o ensino sobre o corpo, sobre a autoproteção do seu corpo. Nas suas partes íntimas, ninguém toca nem por cima da roupa, nem por baixo da roupa. Carinho bom, eu gosto de ensinar o carinho bom. Carinho bom, todo mundo pode ver, todo mundo pode saber. Carinho bom, todo mundo pode receber se quiser e pode fazer no outro se quiser. Então esse carinho é bom porque ele não é de porta fechada, ele não é isolado, ele não é escondido. Todo mundo pode ver e saber. E mesmo que eu esteja sozinha com alguém, tendo esse carinho, depois eu posso contar e eu posso fazer igual no outro. Então isso é muito bom. Eu uso os bonecos, né? Os bonecos projetivos, um boneco representando o menino, um boneco representando a menina. Então a gente vai ensinando assim que o boneco tem dia que quer o abraço, tem dia que não quer, que a boneca tem dia que quer, tem dia que não quer, né? A gente vai falando deles, desses bonecos, para dizer, para projetar, para dizer que é ela, né? Que é a criança que tem esse direito sobre o corpo dela. Isso que dá muita energia para a gente, muita vontade de fazer, porque a gente acredita que elas podem aprender e que vai ser uma barreira, como você Pode. disse, essa barreira, essa resistência, né? Uhum. André, o que tem me preocupado um pouco é que você falou uma frase para mim essa semana, que quando a cidade colapsa, o sistema de proteção colapsa também. Como que tem sido, né? Você comentou que teve um aumento, né, de violações agora, nesse período da pandemia. Como que você tem enxergado isso? Sim. Gente, quando tem uma emergência, qualquer emergência que seja, seja numa casa, ou seja numa cidade, num país, ou no mundo, igual a gente está, qualquer emergência é momento que as crianças sofrem mais abuso. Por quê? Porque as pessoas, os adultos, as pessoas precisam estar prestando atenção em outras coisas. Elas precisam socorrer os feridos, elas precisam cuidar daquela emergência. Então, se tem uma pessoa que ela quer abusar da criança, nesse momento ela vai se aproveitar. É comprovado também isso daí. Emergência é o momento que mais ocorre abuso. Por isso que a gente precisa ter uma resposta para abuso em emergência. Precisa, porque vai acontecer uma emergência e vai acontecer mais abuso. O que aconteceu, por exemplo, em Manaus? A gente tem uma live no Espaço de Proteção que foi com a Clarice Ziller, que trabalha na Secretaria Nacional dos Direitos da Criança e Adolescente no nosso país e trabalha diretamente com os conselheiros tutelares de todo o Brasil. E ela estava contando, em Manaus, no começo do ano, quando colapsou. Estou pegando esse exemplo porque ficou assim muito claro para o Brasil todo, né? Quando colapsou ali, as pessoas, os conselheiros tutelares estavam doentes, ficaram doentes, também tiveram Covid, foram internados, também estavam vivendo luto, estavam também sofrendo com sua família, outras pessoas, então socorrendo outros, socorrendo a si mesmos, precisou chamar os suplentes. Os suplentes também estavam vivendo a mesma situação na cidade e também não tinham toda a capacitação, não estavam tão preparados para lidar com a proteção, com a falta de proteção nesse momento. As famílias
também estavam na mesma. Estava todo mundo, uma cidade colapsando, está todo mundo na mesma. Está todo mundo precisando de socorro, procurando oxigênio, procurando ambulância, procurando vaga no hospital. E onde estão essas crianças? Estão na casa de quem pudesse ficar com elas. Fica aí com ele, que eu tenho que ir para o hospital. Vem aqui para minha casa. Traz um grupo de crianças aqui para casa. Eu fico aqui. Aí essa pessoa adulta que disse que ficaria tem que sair. Aí fica um adolescente cuidando de todas as crianças. Então essa situação assim bem popular, bem dia a dia, bem caótica, abre muitas brechas para crianças que se tornam muito vulneráveis, ficam muito vulneráveis ao abuso. E aí são abusadas, é muito maior, né? E a rede de proteção, então, precisando ligar para um serviço de proteção, tá todo mundo vivendo a mesma emergência. Então é preciso pensar, estruturar, saber, os suplentes precisam ser capacitados para tomar mesmo posse desse lugar e conseguir agir, né? Saber para onde leva as crianças, qual é o fluxo, tudo isso. Isso é muito preocupante. A gente teve muitos casos, muito aumento de abuso na pandemia, porque as crianças ficaram em casa com os seus agressores. É, então, a falta da escola, né? Eu tava pensando na falta da escola, porque a escola é um espaço que a criança tá a maior parte do tempo, né? E aí ela tinha oportunidade de sair desse abusador, né? Da presença dele, de também de falar do que estava acontecendo, da negligência, da violência. E aí a escola, ela não pôde estar presente na vida da criança, né? Por É, N motivos, né? Como a falta do conselho tutelar também, né? é. Enfim, já existe, não sei se você já teve contato, existe algum protocolo nesse sentido que está sendo construído ou já tem alguma coisa? Eu não estou sabendo, até o ano passado não tinha, mas eu acredito que esteja sendo construído sim um protocolo. Eu espero. A gente não pode esperar a próxima emergência. Esses protocolos, Aline, também deveriam ser feitos por todas as organizações que atendem crianças, as organizações sociais, até mesmo as escolas e igrejas, toda a rede de proteção primária, de Sim, proteção, de prevenção, que inclui todas as organizações que atendem crianças, deveriam também saber o mínimo de proteção à criança e poder passar isso para as famílias e para as crianças. Eu acredito que tem sim, muito mais gente interessada, tem muito mais gente que está prestando atenção nisso. E o governo, eu acredito que a Secretaria Nacional, que o Ministério dos Direitos Humanos, eu acredito que eles estejam agora criando esses protocolos, desenvolvendo. É urgente, é urgentíssimo, né? Mesmo urgentíssimo. internacionalmente, é um tema novo, né? É um tema novo. Eu estou acompanhando também Uhum, fora do Brasil. Eu acompanho uma coalizão de proteção à criança internacional que é a maior para as organizações, para as instituições. Então, teve o primeiro congresso deles em espanhol o mês passado, eu participei online, né? E esse tema também está sendo falado, discutido, mas é um tema novo em relação à pandemia, né? Assim, outras uhum, emergências já existem. Fora do sim, Brasil existe sim uma, um fluxo, um protocolo para proteção em emergência. Isso já existe. Mas nesse nível que nós estamos vivendo é uma coisa muito nova. Só que cabe sim a cada gestor, cabe sim a cada cidade e estado e país, né, federal, é, fazer realmente, colocar essa criança como prioridade absoluta, como diz a nossa lei, os princípios da nossa lei, sim. e fazer realmente, criar esses protocolos e aplicar, né? Utilizar. É que ficou uma situação muito primária, né, em busca da saúde mesmo, né, uma coisa muito, muito, assim, de sobrevivência É, mesmo, né? é, Mas, assim como a gente tem avançado bastante na ciência, né, em termos de vacina,
tem muitos médicos já, equipes de saúde que já estão lidando com a pós-venção da situação, né? Então, nós também, como rede de proteção, como profissionais, né, que lidam com as crianças, a gente também já tem que se preparar, né, para acolher, para também entender o que está acontecendo, né? Porque isso vai parar no nosso consultório, vai parar nas nossas escolas, na nossa igreja, é, na comunidade, na rua, né? Então, todo mundo tem que saber o que fazer, né? Como fazer também, né? Como cobrar também, né? Das políticas públicas, Isso. né? Acho que isso é uma das coisas mais importantes. E hoje, quais são os meios que a gente pode fazer a denúncia quando a gente identifica, André? Como que explica para o pessoal? Eu sei um pouquinho, mas você sabe mais. Então, explica aí para o pessoal como que a gente pode denunciar qualquer tipo de violência. É o meu dia a dia, né, Aline? A gente que trabalha na prevenção do abuso, especificamente abuso sexual infantil, não tem como, as pessoas procuram todo dia, todo dia. Ontem não, terça eu tava, foi ontem, numa live e com um grupo fechado, na verdade, e eu falei para eles, todo dia chega um pedido de ajuda. Aí hoje, eu falei ontem, né? Aí eu fiquei pensando hoje, falei assim, hoje eu não tive nenhum pedido de ajuda. Eu brinquei comigo mesma. Eu falei, tá vendo? Você falou todo dia. Logo em seguida, uma pessoa me chamou. Então, eu chamo nas redes sociais do Espaço de Proteção, no WhatsApp do Espaço de Proteção. Então, a gente tem que realmente saber sobre a denúncia. A suspeita dessa denúncia, ela já é válida no nosso país. A gente tem Sim, uma lei, né? Uma garantia. Nós temos política pública já há muitos anos, não é de agora, que garante que, tendo uma suspeita, é possível fazer a denúncia. Então, não precisa ter provas e confirmação e esperar a próxima vez e querer tirar foto da criança e pegar em flagrante. Gente, você não pode querer, querer e não pode fazer a criança se expor a esse ponto. É claro que, tendo provas, vai dar uma consistência para esse processo. Mas não, por favor, não façam, não espere a próxima vez para colher nenhuma prova. Tem uma suspeita de qualquer violação de direitos da criança, você já pode fazer uma denúncia. Aí a gente tem o Conselho Tutelar, que é a porta de entrada, que é o órgão competente para receber a denúncia. Só que nós temos alguns casos que a pessoa não pode se apresentar, não quer se apresentar. Eu não posso falar meu nome, eu não posso dizer que eu fiz essa denúncia contra essa criança, contra esse adulto. Então, você tem a garantia, a política pública também, da denúncia anônima. O Disque 100 100 é um número gratuito. Você liga do seu celular, 100, gratuito. Ele também é 24 horas, todos os dias da semana. Então, quando esse técnico te atende, ele vai perguntar teu nome, mas você pode dizer para ele, eu quero fazer uma denúncia anônima, eu não vou dar o meu nome. E aí você tem essa garantia, não fica registro. Então você tem uma suspeita, você liga. Mas eu não tenho certeza. Eu vou fazer isso e se eu estiver enganado, é só uma suspeita mesmo, você não precisa inventar nada. Os órgãos competentes ali daquele Disque 100, que está lá numa central em Brasília, vai passar diretamente para o Conselho Tutelar da tua região, de onde essa criança está. Não é nem da tua região, de onde essa criança está. E a partir daí começa esse processo de investigação, de procurar esse autor da violência, de procurar dar assistência para essa criança. Não vou nem entrar aqui no mérito da questão da eficiência, tá? Porque a gente tem realmente uhum, tem muitas dificuldades, mas nosso país é muito grande, ele é descentralizado. Eu não vou entrar nesse mérito da eficiência, mas eu vou entrar no mérito que a gente precisa ajudar as pessoas a entenderem que, tendo uma suspeita, é possível fazer essa denúncia anônima e que depois disso vai começar um processo. Quando você liga no Disque 100, você recebe um número de protocolo.
Então, você pode acompanhar o caso. Depois de 15 dias, você pode ligar e saber o que foi feito nesses outros 15 dias. Até um ano depois, você ainda pode acompanhar o caso com esse número do protocolo. E se o Disque 100 e o Conselho Tutelar não agirem no caso, você pode e deve procurar o Ministério Público. Então, quando você volta a ligar no Disque 100, se a resposta não foi satisfatória, foi evasivo, se você está vendo que a criança continua sofrendo, você desconfia, está suspeitando, você ainda pode procurar outros órgãos superiores, o Ministério Público, porque essa criança tem o direito de ser acompanhada, de ser cuidada, e ela precisa. Quando a gente não denuncia Uhum. também, e a gente sabe que a criança está sofrendo a violência, a gente está se omitindo. Nós temos lei também que diz que nós não podemos nos omitir como sociedade. E além de estarmos nos omitindo e realmente não cumprindo a lei, nós estamos deixando a criança viver, perpetuar uma situação que para ela vai ter muitas consequências. Então nós temos que fazer essa denúncia na suspeita, é possível. Hoje tem número no Telegram, no WhatsApp, hoje tem o site, que no site da ouvidoria do Ministério dos Direitos Humanos é possível fazer ou colocando o teu nome, preenchendo o teu nome, ou fazendo a anônima também. No Telegram, no WhatsApp, no Disque 100, na ligação anônima. E no site você pode fazer ou anônima ou colocar teu nome. E, então a gente tem todos esses canais e o próprio Conselho Tutelar. Agora, se for escola, se for uma organização onde a criança está, o correto é chamar o Conselho Tutelar e trazer a sua Sim. preocupação. Porque as pessoas ficam muito assim, em dúvida com essa denúncia. Inclusive os gestores de serviços que atendem as crianças têm muita preocupação, muita dúvida. Porque não tem nenhuma concretude, né? Não tem prova. Mas você traz a sua Uhum. preocupação. Então, se eu Essa é uma puder... palavra-chave, né, Andréia? Preocupação. Aí o que esse órgão vai fazer em relação a isso, né? Aí já é um outro passo, né? Você já deu a sua preocupação, né? Já alertou, né? O Conselho Tutelar, o CREAS, o CRAS, tem tantos, né? é, órgãos que são territoriais, né? Que podem ajudar, né? A gente está falando da organização, mas isso também pode ser uma atitude do, do, Da do sociedade. cidadão, né? Então, e isso na Exatamente. família, na vizinhança, nos locais que a gente frequenta, as crianças que a gente conhece. É um papel de cidadania. Você falou a palavra certa, papel de cidadania, de sociedade. As leis são para a sociedade, gente. Nós temos leis no nosso país que elas dizem que todos nós devemos proteger as crianças. Se eu não sei, tudo bem, mas a partir do momento que eu desconfio ou que eu sei, eu não posso. Uhum. Porque senão depois a gente vê esses casos que ficam horríveis na TV, que ficam machucando a gente, que é terrível, isso machuca demais E saber. até o fato da gente ver na mídia, né, Andréia? E não procurar saber como que a gente pode ajudar, né? É como se a gente não fizesse nada mesmo, né? Impotente diante da situação. Então, não é possível um cidadão não saber o que está acontecendo com as crianças. Porque Isso. a mídia, ela tem um papel, ela, de uma forma bem grosseira, né? Ela expõe o que está acontecendo, né? Com as crianças. Então, a gente precisa mesmo proteger, né, as crianças e os adolescentes, né, nas situações, É. né, de abuso, enfim, denunciar e responsabilizar esses autores, Isso. né. Bom, eu queria fazer alguns apontamentos, a gente comentar para ir já para o final, porque também não vamos nos estender muito, né? Mas eu fiquei pensando nisso hoje e eu acho que a gente tem que olhar para as crianças que estão ao nosso entorno. Às vezes a gente não é mãe, às vezes a gente não é pai,
mas a gente tem um sobrinho, a gente tem um vizinho, a gente tem enfim, é impossível a gente não ter contato com nenhuma criança, com nenhum adolescente. Então a gente tem que estar atento com essas crianças e esses adolescentes que estão ao nosso entorno, né? E aí, em primeiro lugar, é estar compromissado com a proteção da criança. Que eu ouço muito isso de você, André, e vejo isso na sua prática. E também tenho, desde que tive contato com minha graduação, também tenho mudado o meu olhar em relação a isso, que é proteger a criança. Não aceitar nenhum tipo de violação e violência. Não participar de uma brincadeira ou uma situação que expõe as crianças e adolescentes. É bonitinho ver um vidinho no TikTok, no Instagram. É engraçado, a gente ri. Mas tem coisas que são desnecessárias. São exposição. Então a gente não pode alimentar e dar publicidade a essas coisas que expõem as crianças. Eu fico muito triste de pais e mães que acabam ganhando dinheiro, né, em cima de vidinhos engraçados de criança, né? Então, esse é o primeira coisa que a gente tem que ser compromissado, né? Eu lembro que você começou o seu trabalho com as organizações e que você me corrige, já que já faz bastante tempo isso, mas eu acho que uma das primeiras coisas quando uma organização quer implantar a proteção à criança é todos os colaboradores se comprometerem com a proteção da criança, Isso, muito né? bom. Parabéns aí. E isso, ó, tá vendo como eu aprendi nos seus cursos? E isso já faz diminuir não sei quantos mil por cento a situação de abuso dentro da família e dentro da comunidade, né? Isso, Porque ali, opa, tem gente que tá prestando atenção, isso. né? Então aqui eu não sou bem-vindo para, né, abusar dessa criança e desse adolescente. Então acho que em primeiro lugar seria esse compromisso. Em segundo lugar, eu coloquei aqui que a gente não pode ser negligente naquilo que as crianças precisam, né? Que são coisas primárias, que é alimentação, saúde, higiene, educação, bem-estar e a prevenção, né? Vi várias pessoas comentando aqui, André, várias pessoas que estão assistindo, né, que a live colaborou bastante para aprender essa questão da prevenção, né? E que isso é o fundamental mesmo, né? Nem tem palavras para dizer, mas é o que a gente precisa difundir, divulgar, né? Achei muito legal no começo que você falou que a sua chavinha mudou para a questão da prevenção, né? Como isso é importante. Se você quiser comentar alguma coisa, pode comentar, tá? Estou aqui ouvindo E também, gostando de ouvir. Isso daí é um texto, hein? Vai virar um texto. Publica isso aí, essas suas considerações. tá escrito aqui. E eu Isso. acho que, em terceiro lugar, a gente dá voz, né, para criança e adolescente, né? Oferecer um espaço, né, para que eles possam ser ouvidos. Ai, mas eu não sou psicóloga, eu não sou assistente social, ai, eu não sou médico. Gente, não é esse tipo de atenção que a gente tem que dar, atenção especializada, Uhum. técnica. É atenção. Eu sinto muita falta, né? Dos pais poderem ter tempo de brincar com os filhos, nem se não tem abuso, entendeu? O que isso faz diferença na vida da criança? É. O pai e a mãe ter tempo para poder. E quando eu digo tempo, não é um dia inteiro. Pode ser 10 minutos por dia, um jogo, Isso. um, uma música. Enfim, tem tantas coisas, né, que dá para fazer. Enfim, e aí, como a gente viu nessa conversa que a gente teve, né? As crianças nem sempre falam da maneira que nós adultos
falamos, eu estou sendo abusada, eu estou sendo violentado, né? Mas elas vão contar pra gente de acordo com as brincadeiras, com o modo de falar. Eu já vi muitas crianças na clínica assim que vêm batendo, vêm jogando as coisas, mas não é porque ela é má, é porque ela está expressando algum sentimento dela dessa forma. Aí você fala, eu acho que você tá bravo, né? Porque a gente não se viu semana passada. Aí passou, né? Então, a gente está atento, né? A forma como que a criança vai falar, né? Não é exatamente como um adulto consegue falar, mas de outras formas, né? Isso. E esse tempo de qualidade, né? Bom, seria isso que eu pensei. Não sei se você gostaria de acrescentar mais alguma coisa. Excelente. Tomar uma atitude de proteger, entender que não pode negligenciar, que ela é uma prioridade, que ela está em desenvolvimento, que ela precisa desse adulto que está próximo, essa figura primária. Ouvir a criança, dar voz para ela, brincar, jogar, deixar essa criança se expressar, contar história, ter tempo, ter atenção, como você disse. E essa atenção é no jogo, é na brincadeira, é no lúdico. É isso, Aline. Muito bom, muito bem resumido isso. E E, te e agradecer. caso identifique alguma coisa, né, procurar aí os profissionais, né, Ah, da sim, rede para que ajude, né, em isso. alguma situação. Isso, na verdade, a prevenção é para que não ocorra. Percebeu que essa criança está apresentando questões, aí precisa cuidar, precisa dar uma atenção especializada, precisa dessa pós-venção. Então, não esperar também chegar num extremo, né? Às vezes as pessoas elas têm uma fase da negação, não querem ver o que a criança está vivendo. Então, nessa fase da negação, elas esperam muito tempo. Não é possível, não é Uhum. possível. E aí, quando vê, já está numa situação mais agravada. Então, assim, pedir ajuda. Está todo mundo sofrendo, pais, mães, estão dentro de casa, aumentou a violência doméstica com as crianças, contra as crianças. Então, assim, peça ajuda. Se você tem rede de apoio, se você tem pessoas para pedir ajuda, para partilhar, e nós temos os profissionais de saúde, nós precisamos realmente sinalizar, ir atrás, procurar. Não podemos deixar as crianças sofrendo e deixar para lá, ver o que vai dar. Não, não, não. É hoje, o momento é hoje de agir em favor das crianças com cuidado para com elas. Parabéns para vocês, que bom, quanta gente querida assistindo. Obrigada porque vocês estão aqui. Os que ainda Eu vão queria, assistir. eu só queria que você contasse, André, como as pessoas podem entrar em contato, aquelas que ainda não te seguem, e que tipos de curso vocês têm oferecido, palestras, enfim. Faz um fichamento aí de como tem sido sua atividade, para que as pessoas possam também aproveitar e aprender mais, né, sobre a proteção da criança. Sim, obrigada. Gente, esse Instagram, pelo qual eu entrei, Espaco de Protecal, espaço de proteção, sem cedilha, sem tio, porque a gente está na internet, é onde vocês seguem o Instagram do Espaço de Proteção. Nós temos o nosso site também, espaçodeproteção.com.br, Facebook, YouTube. Amanhã nós teremos live para as organizações, como ser uma organização segura, que treina seus voluntários, que capacita, que as pessoas sabem que elas precisam proteger as crianças. Nós temos live Tem esse uma mês. agenda essa semana, né, Andréia? Muitas Isso, nós coisas. temos uma agenda em maio grande, desde o começo de maio até o fim de maio. E nessa sexta, a gente está convidando as pessoas, nesse fim de semana, na verdade, sexta, sábado e segunda, dia 17, a gente está convidando todo mundo para participar de um evento especial, com 3 aulas, 3 momentos ao vivo, comigo e com o Brian Pitondo, que nós dois juntos vamos falar sobre uma proteção à criança que dura o ano inteiro.
Então, na sexta-feira começa, tem inscrições. As inscrições vão até amanhã. Onde eu vejo essas inscrições? Tá? No nosso Instagram. Você pode entrar ali e saber como fazer a inscrição para receber os links das aulas ao vivo. Vão ser online, ao vivo, gratuito. Sexta-feira agora, 18 horas, tem esse café virtual com a Andréia e Brian. No sábado tem uma aula muito prática, como proteger as crianças na prática. E a gente tem um compromisso de conteúdo novo, conteúdo atualizado, para que também as pessoas que já estão caminhando com a gente saiam dali da aula mais felizes. Quem caminha com a gente já fica feliz. Eu sei que fica, como a Suzane aqui, que está nessa live aqui também, colocando as mãozinhas, e tantas outras pessoas. Então a gente tem esse compromisso. E no dia 17 a gente vai apresentar o nosso programa do Espaço de Proteção. Nós temos muitos cursos, Aline. Como você estava falando, nós temos um curso que é o Fenômeno do Abuso. É para explicar, para definir termos, para explicar esse ciclo de violência, falar como ouvir uma criança que contou que sofre abuso e fazer a denúncia. Tem uma aula só de denúncia, gente, com todos os canais de denúncia, com o passo a passo da denúncia, no curso Fenômeno do Abuso. A gente tem um outro curso que é o Queridinho, como falar com a criança de maneira lúdica. A gente usa os bonecos, jogos, brincadeiras, canções. Então, é o curso O Lúdico que Protege de Abuso. A gente tem o curso Ameaças Digitais. É um tema também muito importante a gente falar Muito. quais são os perigos que as crianças têm na internet, ameaças digitais. Esse curso ele tem 10 horas de certificado, são 5 aulas, e a gente também extraiu, colocou na plataforma uma aula degustação, que é sobre mediação parental e controles parentais, para os pais aprenderem a colocar os controles nos aplicativos. Isso está tudo em Muito plataforma. importante. São cursos que está na plataforma, você vai adquirir, você assiste, estuda quando você quiser, o dia que quiser, rever quantas vezes quiser isso daí, para ficar craque no assunto e falar com outros. Nós temos esse compromisso. Tudo que a gente faz é pensando em quem vai capacitar outros. É para pai, é para mãe, é para responsável, cuidador, mas é para profissionais, é para palestrantes, é para educadores, é para a gente que vai levar esse compromisso adiante, né? E também nós temos o curso de jurídico. Aí não somos eu e o Brian, aspectos jurídicos. Quem fala são duas advogadas. E a gente tem uma surpresa para a semana que vem. Tem uma terceira advogada de direito internacional que vai começar a dar um curso conosco, mas é uma surpresa. Só semana que vem que a gente vai poder anunciar direitinho esse curso de direito internacional. A gente está muito feliz assim com o que a gente tem trabalhado junto com elas, com essas três advogadas preciosas que trabalham na Comissão de Direitos da Criança, que fizeram Uau. fez mestrado em Direito Internacional. Graças a Deus, assim, um presente. Nós temos esse curso também, aspectos jurídicos. E, por fim, mas não menos importante, o curso de organizações seguras. Gente, organizações Uhum. sociais, igrejas, escolas, clubes esportivos, conservatórios. Atendeu criança, criança pôs o pé ali, ou mesmo online, agora fazendo as aulas online. Existem maneiras de proteger melhor as crianças de abuso nas organizações. E a gente tem um curso também falando desse tema. São esses temas que a gente trabalha, estuda, atua, dá palestra, faz curso fechado para organizações, para turmas fechadas também. É, dia a dia nosso, né? Na plataforma, o online que você acessa quando quiser, o EAD, mas também grupos fechados no Zoom, a gente faz para que a gente possa realmente ter uma sociedade mais capacitada. E não é assim, é algo difícil, é só para gente. Não, é algo Só para simples. técnicos, profissionais. Não, é para todo mundo. Eu tenho um sonho, Aline, que um dia as empresas possam chamar a gente, você, a mim, a outros que estão aqui também, que já são capazes de fazer. Minha bateria aqui falou que está acabando, estava cheia. Mas a Mas gente já também já estamos está saindo acabando já já. já. Eu tenho esse sonho de que as empresas chamem a gente para falar 1 hora por ano
sobre proteção à criança para os seus funcionários, os seus colaboradores. Seria maravilhoso. Imagina quando a gente tiver Os esse dia. treinamentos, né, que eles fazem sobre variados assuntos, né? E isso, exato, porque todo mundo precisa aprender sobre proteção à criança. Olha quanta coisa, pega essa live, eu brinco, já falei isso em live. Pega essa live e transmite lá para os seus funcionários, colaboradores, pede para eles assistirem e depois responder um questionário simples, não é por mal, mas é só para a gente saber aí quem está entendendo mesmo do assunto. Eu tô brincando, tem várias maneiras os RHs podem fazer isso. E seria muito bom, e será muito bom, o dia que a sociedade entender que é importante falarmos desse assunto, todos nós, em todos os ambientes, uma vez, pelo menos, por ano. Nem que seja em maio, né? Isso, pode ser Enfim, no mês da criança, em outubro, pode ser qualquer época, gente. Fazemos qualquer negócio, inclusive porque a proteção precisa ser o ano todo, né? o ano todo. Andréia, queria agradecer primeiro as pessoas que assistiram, né, que estão interessadas nesse assunto. Eu acho que esse é o primeiro passo, né? Se interessar por esse assunto, que é um tabu ainda. As pessoas têm muito medo de ouvir sobre isso, de pesquisar sobre isso, e aí vai perpetuando o abuso, né? E Por ser uma coisa sexual, né? As pessoas têm muito medo, né, de saber sobre esse assunto, né? Então, primeiro agradecer, né, essas pessoas que estão aqui com a gente e agradecer obrigada. você, né? Agradecer você de coração. Gostaria de estar aí pessoalmente, né, te dando um abraço, É, mas quem sabe um dia ainda vai chegar esse momento para a gente se encontrar. isso Muito mesmo. obrigada, André, e que você tenha uma linda caminhada, né, com esse assunto e com esse trabalho, essa prática, e que muitas crianças sejam alcançadas Muito obrigada. com esse trabalho. Tá Amém. bom? Muito Muito obrigada. obrigada, meu Boa querida. Até noite. mais. Isso, E viu? sigam o espaço de proteção para conhecer mais sobre o assunto. Eu vou disponibilizar aqui no meu IGTV Que ótimo. essa live e também no meu canal do YouTube. Tá bom? Muito bom. Um grande Parabéns. beijo para vocês. Olha lá, a Ju também deixando um É, recadinho. Beijo, Pátia, Ju. Ju, abraço apertado. Que bom, Ju. Eu vi que você entrou. Que bom que você ficou com a gente. Que alegria. Obrigada. Que Obrigada a legal. todos vocês, viu? Um abraço. Oh.